aqui para meditar um pouco na palavra de Deus, hoje sobre o tema fazer o bem. Em Romanos 12, versículo 9 e 10, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, detestai o mal, apegai-vos ou apegando-vos ao bem. Também, em Gálatas capítulo 6, tem um versículo que nos ajuda, no versículo 6, 9 e 10, também nos ajuda a entender melhor esse assunto, do qual ainda vamos citá-lo mais à frente. Eu já ouvi muitas pessoas, e você com certeza também, falarem assim: eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca isso, nunca aquilo outro. Bom, as pessoas têm uma compreensão que no dia do juízo final, Deus vai estar com uma balança na mão e vai colocar de um lado os nossos pecados e mazelas e do outro lado as nossas virtudes, e vai ficar olhando para o fiel da balança, não é? Se vai pender para um lado ou para o outro, dependendo. Se a pessoa for virtuosa, então com certeza vai ser salvo. Não é assim que a palavra de Deus seguramente ensina. Ninguém recebe a salvação ou a vida eterna por meio dessas boas obras. Diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom ou presente de Deus. E não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Isso também nos ensina que devemos amar de fato e de verdade, e não apenas de língua ou de boca, diz a primeira carta de João, no capítulo 3, versos 18. Nós fomos criados e salvos das futilidades desse mundo e desta vida, não por causa das boas obras praticadas, mas, pensando bem, para praticar as boas obras, não para ser, mas por ser salvos, praticar as boas obras. Efésios capítulo 2, o verso 10 diz assim: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Bem, para fazer o bem não significa simplesmente não fazer o mal. Não. Fazer o bem significa fazer o bem. Como nos lembra o discurso do pastor da década de 1960 na América, naqueles problemas raciais, o Dr. Martin Luther King, ele falou assim: a grande desgraça do mundo não está em os homens maus fazerem o mal, mas em os homens bons não fazer o bem. Ou seja, em outras palavras, a omissão. Bom, eu acho que o problema nosso, meu, seu, de todos nós, resume-se apenas em 4 pecados. Primeiro, o pecado das palavras. Segundo, o pecado dos pensamentos. Terceiro, o pecado das ações. E quarto, o pecado das omissões. Poxa vida, só por causa de 4 pecados? Esses dias atrás eu gravei uma mensagem, uma palestra sobre cidadania, mostrando como a gente deve sair da nossa visão introspectiva, de olhar para nós mesmos, e olhar os outros, e olhar o globo, olhar o tudo.
não é? Então, a cidadania nos ajuda a fazer as coisas que não sejam boas para os outros, tanto quanto sejam boas para nós. E não apenas cuidarmos das pessoas, mas cuidarmos também da natureza, ecologicamente falando, e de toda a criação, enfim, nosso habitat. Concluímos. Ser cristão não é suficiente para a salvação. Não é todo cristão que vai ser salvo. É necessário que este reconheça-se pecador e merecedor da condenação eterna. Esse precisa transferir os seus olhos generosos de seus méritos pessoais para um olhar penitente de fé na obra que Cristo realizou na cruz, onde ele pagou pelos pecados do seu povo. Pagou o preço da nossa absolvição e culpa dos nossos pecados. Isso é transferir unicamente para Cristo a nossa fé, confiança e salvação. Ele, crê nele como seu único. Único significa único mesmo. Senhor e suficiente Salvador. Isso porque a salvação, creio eu, não é como um diploma que o estudante faz por onde merecer, depois pendura na parede e diz, pronto, meu currículo está pronto, está tudo pronto. Alguns dizem, já estou salvo, pronto. Pois bem, lembro que eu falei que ia citar o texto de Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10? Diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Fazer o bem a todos. É como Jesus mesmo ensinou esse lado positivo da bem-querença, dizendo o seguinte, faça aos outros o que quereis que os outros vos façam. Não raras vezes, condicionamos em ajudar e socorrer aqueles que merecem, não é verdade? Ah, fulano não merece, eu não vou ajudar, não vou fazer, ele não merece, mas gostamos de fazer para aqueles que merecem. Deus não nos trata assim. Ele não socorre e salva o pecador que merece, pois merecer nenhum deles merece. Ele salva e socorre o pecador mesmo sem merecer. Por isso a palavra de Deus, o texto citado, diz que somos salvos pela graça. Graça é o favor que não merecemos, é o dom, o presente de Deus. Maravilhoso, né? Sobre essa questão, nós necessitamos de equilíbrio para não apenas falarmos sobre a obra de Cristo e do seu Evangelho, porque isso é uma obrigação a todo cristão, mas também para não deixarmos de fazer o bem enquanto tivermos e todas as vezes que tivermos a oportunidade. Mesmo que não tenha, cria-se a oportunidade. Mesmo que a pessoa para quem você destina a fazer o bem não mereça, ou mesmo que seja um inimigo. Em Romanos 12, diz também o seguinte, que se seu inimigo tiver fome, dele comer, se tiver sede, dele beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
e não te deixe vencer pelo mal, mas vence ou vença o mal com o bem. O mal, querido, está muito presente. O mal está aí. O mal está dentro até mesmo da nossa natureza. Fazer o mal, eu até poderia dizer assim, é uma coisa natural. Fazer o bem é algo que é espiritual. É algo de Deus. Principalmente quando se faz para glorificar o nome do Senhor e o seu santo evangelho. Bom, nos livros de agiologia, ou seja, história dos santos, eu aprecio muito a vida de homens que viveram na Idade Média, por exemplo, no século XII, homens como Pedro Valdo, em Lyon, na França, ou Francisco, em Assis, na Itália. Esses, além de despojar-se de toda ambição de natureza material e de projeção humana, ou mesmo política, eles viveram a vida desprovidos de tudo para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e viver com a simplicidade que o evangelho nos ensina, fazendo a todo momento bem. Particularmente sobre Francisco, que disse: pregue o evangelho de Cristo todo momento e em todo tempo. Se for preciso, use as palavras. Você entendeu isso? Sua oração é uma das peças mais bonitas da história. Senhor, faz instrumentos da tua paz, para que onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Senhor, fazei com que eu procure mais consolar do que consolado, do que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é assim que se vive para a vida eterna. É bonito, não é? Mas que não seja apenas bonito, seja também uma realidade que brote no nosso coração. Nessa lição de hoje sobre fazer o bem, aprendamos com o exemplo desses homens que eu estou citando. Aprendamos com a palavra de Deus. E, sobretudo, aprendamos com o Senhor Jesus Cristo. Porque no livro de Atos, eu encontro Atos da Bíblia, livro de Atos da Bíblia, eu encontro a mais concisa, precisa biografia do Senhor Jesus Cristo. Quando na passagem apenas diz assim: percorria Jesus por toda parte, fazendo o bem. Pronto, disse tudo. Falou sobre Jesus, falou sobre o ministério. Por toda parte, fazendo o bem. Fazer o bem, não importa quem. Fazer o bem é mandamento do Senhor para a nossa vida, para agradar a Deus, para glorificá-lo. Então eu concluo lembrando mais uma vez uma palavra de São Francisco. Tome cuidado com a sua vida. Talvez seja ela o único evangelho que as pessoas leem. Que Deus abençoe e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém.